Cheguei! Oba! Vamos lá, vamos continuar os nossos causos. E agora eu vou contar sobre a década de 80, mas deixa eu sair um pouquinho fora, que eu acho que eu fico mais bonito na foto. Foto minha, tá? Meu martelo de estimação. Então vamos lá. Eu prometi para uma moça que me atendeu na farmácia agora, uma pessoa super simpática, na Ultra Farma, vou falar o português correto. Moça muito simpática aqui no Brooklyn. E ela estava conversando e aí eu falei da década de 80, como era a década de 80. Como foi viver na década de 80? Hoje eu sou sexagenário. Eu tenho 60 anos, mas eu fui jovem, mano. Você não acredita? E eu tive a felicidade de viver exatamente a minha juventude na década de 80. Então eu fiz 18 anos em 1982. Então, 1980 até 1990 foi... Olha, eu vou falar para você, a gente vê nas redes sociais, foi a melhor época para se viver. E foi mesmo, é uma verdade. Por quê? Primeiro, eu fiz 18 anos e já comecei com uma boa profissão. Né? Eu não comecei coisas do meu pai que exigiu, e ele que eu tinha que ter uma profissão. Então, eu comecei como desenhista mecânico. Cheguei a desenhista projetista e fiz engenharia, só que era mecânico e não tinha faculdade de engenharia mecânica à noite e eu precisava trabalhar para sustentar minha faculdade, então eu tive que fazer civil, porque a única faculdade que tinha, por uma loucura, era civil à noite. Então, ou você ia para Mogi das Cruzes, eu tentei ir, mas era muito longe, cara, eu não ia aguentar. Cheguei a prestar o vestibular lá, mas abandonei. Pura e simplesmente, eu fiz engenharia civil, mas eu comecei como desenhista mecânico, depois desenhista projetista, né, passaram 10 anos em carteira. E um dos casos dessa época, que é legal contar, eu sou um cara muito bom. Eu sou um velho, mas eu já fui jovem. E, mano, eu arrumava encrenca mesmo. Vocês estão vendo um velho babaca. Mas na época eu era pimentado. Até hoje, eu sou um cara bacana, mas não pisa no meu rabo. Pisou no meu rabo, pisou no meu cabinho, ferrou a macarronada. E eu, pura e simplesmente, eu trabalhei na Lacta, aqui no Brooklyn, né, grande fábrica, e eu tive vendo, né, o pessoal convidando gerente, diretor e tal, todo mundo para ir num restaurante. Chegou no dia, todo mundo deu para trás. Aí ficou só o gerente, que era o gerente do departamento que eu tava, e mais 2 gatos pingados. Aí vieram me convidar. Cara, ninguém me convidou até o dia do evento. No dia do evento, o cara, vamos lá comigo, vamos Não, filho, eu não sou tampar buraco. Eu não tô aqui pra tampar buraco de ninguém. Então, mas não é bem assim. Então, acabou. E a década de 80... ela tinha uma coisa que era legal. Fora isso, né? Eu falei, eu tinha profissão, eu tinha uma personalidade dura, mas eu simplesmente, você vivia. Quem viveu nessa época vai lembrar da Avenida Ibirapuera. A Avenida Ibirapuera é o nosso point. Hoje vocês falam em noitada, em sei lá o que falam. Naquela época, não. Naquela época nós tínhamos point de encontros. A moçada se encontrava. A menina da farmácia falou, hoje a gente tem virtual. Não, vocês não sabem nada. A molecada de hoje não sabe comer ovo com pão, amigo. Não sabe comer ovo com pão. Molhar na geminha, ai que delícia. Eu vou fazer um vídeo só por isso, hein. Fica aguardando. Aí, moral da história. Nós tínhamos os points. Pessoal que tinha muita bala, muita grana, ia pra Pan-Americana, Praça Pan-Americana. Lá tinha o encontro dos jovens e tal, mais pessoal da Zona Oeste, mas pessoalzinho mais elitizado. O pessoal da Zona Sul se encontrava aqui na Avenida Ibirapuera, no trecho da Avenida dos Bandeirantes, da Vereador, até a igreja. Meu, ficava parado, você não adiantava xingar, você ia entrar num congestionamento, por quê? Porque a gente andava de carro, né? A gente andava de carro a 20, 30 por hora, paquerando as menininhas. E as menininhas vinham com o vidro aberto para escutar o papinho. Opa e tal. E aí você descia do carro, você parava o carro, não tá nem aí. Então, era um engarrafamento monstro, ninguém ligava. Polícia não enchia a paciência, era o point da moçada, tá?
ninguém reclamava. Então, se você tivesse com pressa, você saía por uma das ruas atrás do shopping e ia embora. Mas na Avenida Ibirapuera você não andava. Por quê? Porque, pô, você viu uma menina bonita, você fazia um gracejo, parava o carro, abria as portas no meio da avenida, amigo. E não era um, não era dois, não era três, era todo mundo fazendo isso. E aí era legal. Foi uma época que eu tinha minha caminhonete, Pô, teve uma noite que você vinha, você descia, você batia um papinho legal. Ela vinha às vezes com amigas, né? Você batia um papinho, aí você convidava para ir pro Murilo Batidas. Murilo Batidas tinha três lanchonetes aqui. Aí lá você pedia batida de fruta com vinho. Tinha batida com vodka ou com cachaça. Eu gostava com vinho, né? Morango com vinho, abacaxi com vinho. E ele colocava bastante leite condensado, então ficava uma delícia. E fora as porções. Então você parava, ia para lá, trocava uma ideia, trocava um telefone, um negócio bacana. E, e aí, no Murilo, tinha também o resto da sua turma. A gente tinha a turma, minha turma ficava atrás do Murilo. Então, você chegava lá, já tinha mais amigos. Então você levava a mulherada com amigas, por quê? Porque lá você dividia o pão. Você dividia, cara. Ela se engraçava. Teve um dia, cara, que eu saí atravessado naquela avenida. Eu levei pro Murilo mais ou menos 10 moças. 10. Eu parei 3 carros, levei 10 pra lá. 10 ou mais. Eu sei que eu enchi o bloquinho. Tava no telefone e tal. Não ligava pra ninguém. Mas era divertido. E as meninas estavam ali esperando a cantada. Você não punha a mão, você não falava besteira, você vinha, se apresentava, as músicas eram saudáveis, nossa, o rockzinho bacana. Então eu tinha na minha Brasília, eu tenho até hoje, tá? Uma caixa de acrílico de fitas separadas. Tinha as fitas para andar sozinho, tá? Uma hora eu mostro ela aqui no vídeo. E tinha as fitas para ocasiões especiais, pro chaveco, nossa, era uma delícia. E você vinha ali, parava a menina, opa, tudo bom e tal. E a menina vinha, conversava. Aí você já, se ela gostasse do seu... Se ela não gostasse, ela te dispensava ali e ia embora. Uma dessas noites, eu tava com meu primo, tem um primo mais velho, e a gente tava de Opalão, o Opala era dele. Ele olhou pra mim e falou, toca o carro. Estranho, meu primo não fazia isso, a gente não fazia isso. Ninguém dava o carro na mão de ninguém. Naquela época o negócio era meio restrito. Meu carro, até porque era pouca gente que tinha carro. Não era como é hoje. Pouca gente tinha carro. E ele falou, anda com o meu carro. Ele foi no porta-malas, pegou um saco de estopa, cara, de 1 quilo. De 1 quilo. Eu liguei o carro, ele sentou no paralama, que aqueles carros aguentavam, tá? Os carros de hoje não aguentam, não. Ele sentou no paralama do Opala, era um vermelho Ferrari 76. Ele colocou o pacote de estopa na cabeça, sem o saquinho, e puxou. Ficou parecendo aqueles caras da Inglaterra do século XV. Aquilo ficou todo aquele... E puxou. E ele saía, eu andando com o carro, a 10 por hora, e ele fazia assim, pra mexer com as meninas, cara. Era muito engraçado. Por quê? Porque era assim que a gente parava. As meninas achavam graça, a gente já ia lá chavecar, parava o carro, abre porta. Era uma delícia. Então, isso começou a piorar em 1984. Em 1984, houve uma ruptura dessa cultura de jovens. Em 84, foi a última vez que eu fui para paquerar na Ibirapuera. Isso já era final de 84. E eu vi uma moça, cara. Nossa, ela tinha os olhos, era um verde esmeralda, cara. Era a coisa mais linda do mundo. E, sabe, e ela já vinha com o vidro fechado, então deu para trocar uma ideia. E aí já começou a degringolar, o pessoal já começou a meter a mão, o cara vinha, já metia a mão no peito das meninas, então as meninas já vinham com o vidro fechado. Então aí acabou a Avenida Ibirapuera, virou uma avenida comum. Por quê? Porque você já não ia mais lá para paquerar, não tinha mais aqueles points de encontro. E aí os points de encontro virou, a partir de 84, racha, então você tinha as avenidas, a Berrini foi uma, Pan-Americana era outra, aí o pessoal ia para tirar racha com carro.
e aí já não fazia minha praia, eu já não ia, né? Então veja, a década de 80, ela foi muito bacana para a gente viver. Foi uma época bacana, gostosa, onde deu o início da 80, o final 84 para frente, o pessoal já começou a perder. E eu acho que foi muito com música, a música influenciou muito nisso. Porque até 83 nós tínhamos músicas de qualidade. Depois nisso, o pessoal começou com aquelas músicas de duplo sentido. O velho andou na frente, passou a perna na véia, a véia caiu na pinguela, e aí o negócio desandou. Porque aí a molecada começou a perder a mão. Essa molecada nova. Molecada hoje é aquilo que eu falei. Molecada nova não sabe comer ovo com pãozinho, molhando na gema. É a coisa mais gostosa do mundo. Eu não vejo criança fazer isso. Não come mais. Então, a década de 80 foi gostosa? Foi. Na época nós tínhamos o... Como é que era o nome dele? É o Leite. Serginho Leite, se eu não me engano. Cara, o meu rádio ficou mais de anos, ligado na Jovem Pan. Tinha a vinheta, Jovem Pan 2, e aí vinha o Serginho Leite, e o Serginho Leite fazia personagens, uma música dele, putz, eu adorava aquela música. Tinha uma do Rio de Janeiro, uma filha do Brizola, a filha do Brizola fez uma música. Ela fez uma música. E ele fez uma paródia em São Paulo e criou um personagem fictício chamado Creuzinha Montoro. Já que era a filha do Leonel Brizola, que era o governador do Rio, ele fez a Creuzinha Montoro. Meu, era muito engraçado, cara. E você ria. Você tinha humor naquela época. Sabe? O humor era livre, não é o que é hoje. Hoje você não pode falar eu gosto do azul. O pessoal que gosta do amarelo vai falar que você é preconceituoso. Naquela época não, era um humor mais desleixado, mais relaxado, mais tranquilo. Lógico, sempre tem o cara que vem com ofensa. Mas de resto era tudo bacana, sabe? Então você tinha uma liberdade de brincar e... como é que é? Piu Piu Lennon, também do Serginho Leite. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje, e o nome dela é Valdemar. Meu, era muito engraçado. Então você ficava com... Eu fiquei mais de ano com o meu rádio, que eu não mudava o dial. Depois a Jovem Pan decaiu e aí virou a 100,1, que era a Transamérica. O pessoal começou a fazer isso na Transamérica, aí eu migrei e também acabou. Foi até o final que eu ouvia rádio. Hoje eu não ouço mais nada. Então era muito gostoso, década de 80, cara, muito bacana. Você tinha liberdade, né? Você andava de moto, naquela época podia. Você andava nos bairros sem capacete. A polícia também não enchia, não. Você passava, às vezes o policial queria que você colocasse o capacete, só fazia sinal, você punha o capacete, nem descia da moto. A polícia também era um pouco mais... nós tivemos um governador que falava: a cordialidade, a cortesia não atrapalha a valentia. Nós tivemos esse slogan do governador para a polícia militar. A cortesia não atrapalha a valentia. O cara, para ser valente na polícia, ele não precisava deixar de ser educado. Então era outra qualidade de vida, cara. Eu acho que, inclusive na farmácia, é o que a gente estava falando. Outra coisa, eu tenho 60 anos. Quando eu era criança, você tinha um acidente, você fazia um corte na cabeça e tal, você não procurava pronto-socorro, tá? Você procurava o farmacêutico. O farmacêutico, ele tem gabarito, ele é melhor do que médico para receitar o remédio. Olha, não estou falando de sintoma da doença, aí é médico. Eu estou falando do remédio. Você chega lá e fala assim: puxa, eu quero um remédio para isso. Ele sabe quantos... Por quê? Porque ele trabalha com isso dia a dia, então ele vai ser melhor que o médico. Por quê? O médico é limitado. O farmacêutico, dentro do trabalho dele, é limitado. Então, na farmácia, quando eu era criança, tirava pressão, dava vacina. Então, sabe? Tirava aquele peso dos prontos-socorros. Por quê? Porque você podia usar a farmácia. Você pagava, mas usava o serviço do farmacêutico. Curativo, essas coisas pequenas, o farmacêutico fazia ali, na farmácia. Desafogava o serviço público dos hospitais. Isso aí foi uma coisa que se perdeu
da década de 80 para cá, e eu acho que o poder público, por causa como é que chama? Eles fazem essas, para preservar, né, a função, tem um nome isso, o lobby dos médicos, ou o farmacêutico. O farmacêutico é um bom profissional, e ele tinha o espaço dele, que eu acho que deveria ser revisto. Proibir o farmacêutico e proibir as farmácias de fazer muita coisa é causar o que está causando. Então, quando eu quis ser candidato a prefeito, eu tinha proposta. A proposta, uma delas é essa. Olha, vamos transformar cada farmácia numa pequena unidade de atendimento. Lógico, é pago, não é SUS, é pago. Mas, cara, desafoga o sistema como um todo. Outra coisa que tinha na década de 80, hoje não tem mais, é proibido. O político nunca trabalha para melhorar. O policial era chamado, chegava lá, encontrava alguém esfaqueado, ensanguentado, ele levava para o pronto-socorro. Hoje é proibido, o policial não pode mexer na vítima. Como não? A vítima está viva. Às vezes aquela perda de tempo de esperar uma ambulância que demora muito tempo, você tinha salvado a vida dele se corresse para um hospital, para um pronto atendimento. Então foi sim, década de 80 era boa. Eu passei uma década de 80 muito feliz, minha juventude toda. Pena que a Avenida Ibirapuera, outros points acabaram. Por quê? Cara, infelizmente, não tem aplicativo que vá substituir isso. O contato pessoal, a alegria de viver. Tá bom? Grande abraço para vocês, é sempre um prazer fazer um vídeo e deixar aqui minhas memórias.